Olá, amigos. Eu havia sugerido há algum tempo entrevistar um veterano, entrevistar o seu amigo veterano, seja ele seu contemporâneo, seja ele bem mais antigão, seja ele de algumas turmas depois da sua, porque todos nós, cada um de nós, tem uma história que é um mundo para contar. E realmente entrevistar todos para uma pessoa só é difícil, por isso eu pedi ajuda. Entreviste o seu veterano, pode ser em vídeo, se você tiver condições de montar um vídeo mostrando o veterano e você conversando, melhor ainda. Se desejar fazer como eu faço, num vídeo assim, ou se preferir fazer por escrito a história do seu veterano, melhor ainda, tá? Mas é interessante falar sobre o colega, né? Na minha opinião, se você desejar contar a sua história, também é válido, é importante também. Hoje, eu selecionei o Orlando de Brito Monteiro, controlador de voo, por uma série de motivos. Ele é um grande amigo pessoal, é um agregador, ele já trouxe para mais de 50 componentes para o grupo dos veteranos. Ele é o administrador do grupo do SPV São Paulo e do grupo das Velhas Águias do Rio de Janeiro. Teve a cortesia, a bondade, a amabilidade de me colocar nesses grupos em contato com um universo muito grande de veteranos com quem nós conversamos à medida do possível, porque as postagens no WhatsApp são realmente muito frequentes, nem sempre dá para acompanhar. Mas voltemos aqui ao Brito. O Orlando de Brito Monteiro, ele começou sua carreira militar no Exército, onde chegou até cabo, depois ele deu baixa, ficou afastado durante algum tempo, e saiu como reservista de primeira categoria, com elogios, tudo direitinho. Num momento subsequente veio aquele movimento de 64. No movimento de 64, as inscrições para a Escola de Especialistas de Aeronáutica nem sempre eram simples. Não havia concursos sempre. Determinadas áreas que eram consideradas mais sensíveis, procurava-se aquelas pessoas que já eram graduados, que já eram do métier, enfim, para que a coisa ficasse toda em casa, né? Foi o caso do Brito, que foi, enfim, recrutado, né, que foi convocado como voluntário especial para estudar na Escola de Especialistas de Aeronáutica e ser controlador de voo. Atividade que ele fez exemplarmente durante mais de 30 anos, há até uma placa que a ele foi concedida no final da sua carreira. Quando ele chegou na Escola de Especialistas, ele teve uma recordação da instrução militar, aqueles comandos básicos de infantaria, né, que todos conhecemos. Ele já sabia, porque ele já havia prestado serviço no Exército, chegou até cabo, mas houve essa recordação, houve uma série de instruções de educação física, e ele chegou a ser auxiliar do sargento Quirino na sargentiação e do Alaor. Ele foi amigo do Alaor. Ele me disse, foi o que eu entendi, que esse sargento Quirino era um infantaria, linha dura, mas assim com um senso de justiça bastante elevado. Eles se tornaram grandes amigos e o Brito, ele teve a oportunidade de ajudar vários colegas naquela oportunidade em que ele trabalhava na sargentiação. Como ele trabalhava na sargentiação, estava mais ligado aos alunos, ele ia com mais frequência ao cassino dos alunos. Não havia uma proibição taxativa a que os sargentos voluntários especiais, que é o caso em que ele se enquadra, fossem até o cassino dos alunos. O que havia era uma impossibilidade lógica, a maioria deles era casado, tinha outras atividades, não podia, não tinha oportunidade de ir até o cassino. O Brito foi várias vezes, fez grandes amigos, particularmente entre os controladores de voo, né? Foi
assim, teve uma passagem brilhante pela Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ao se graduar, ele gostaria de ter ido para o Rio de Janeiro, terra dele. Ele não teve classificação, foi classificado em São Paulo, que era o local mais próximo. Em São Paulo ele ficou durante algum tempo, sendo depois transferido para Londrina, para mais longe ainda, coitado. Com o passar do tempo, ele conseguiu uma transferência para a Torre de Controle de São Paulo, onde ele ficou de 6 meses a 1 ano por aí, e logo a seguir ele conseguiu a transferência para o Centro de Controle do Rio de Janeiro. Aí ele já estava em casa, já estava na terra dele, ACC, o Centro de Controle do Rio de Janeiro. Posteriormente ele foi transferido para a Torre de Controle do Rio de Janeiro, onde ele serviu 1 ano e 7 meses, né? Logo depois desse período, na Torre de Controle do Rio de Janeiro, ele sofreu um acidente automobilístico bastante grave. O motor do carro dele chegou a explodir. Foi um acidente bastante sério, ele ficou no estaleiro durante um tempinho, se recuperando. E ao sair, ao ser dado como pronto para o serviço, ele foi isentado de atividades físicas mais puxadas, como educação física, ordem unida, essas coisas, né? Com o tempo, ele foi se mostrando hábil no controle de voo, que é uma atividade muito séria, envolve vidas num nível de seriedade sem paralelo. Imagine se o amigo, diante de uma tela de radar, com 2, 3, 4 aviões se aproximando simultaneamente pedindo para pousar, e você colocando cada avião numa determinada posição, aguardando, conversando com cada piloto direitinho, para que tudo corra tranquilamente, sem maiores problemas. Muitos colegas controladores de voo não tinham esse traquejo. O Brito teve. O Brito manteve esse traquejo e foi inclusive apontado supervisor de equipe. Já segundo o sargento, ele foi apontado supervisor de equipe, porque ele era muito bom no que fazia, ensinava aos outros o que fazia. Ele ficou no aeroporto do Galeão, na Torre de Controle do Galeão, até o final da sua carreira, como supervisor da Torre de Controle do Galeão. Recebeu todas as medalhas da sua carreira, bronze, prata. Ele nunca recebeu uma única advertência na vida, né? Ele me disse que entre os controladores de voo quando há alguma falha, né, o superior hierárquico manda um memorando dizendo: deveis informar. Diz que nunca recebeu um daquele. Todo o serviço dele foi totalmente translúcido, totalmente tranquilo. Jamais houve uma única reprimenda. Sempre foi exemplar, um militar exemplar. Voltou à Escola de Especialistas Aeronáuticos, onde cursou o curso de aperfeiçoamento de sargento, o CAIS. Teve a oportunidade de rever amigos, momentos de grande alegria e de profundos estudos, porque ali a coisa era séria, né? Voltou para a Torre de Controle do Rio de Janeiro, onde terminou a sua carreira. E ao término da sua carreira, ele recebeu uma placa dizendo: ao suboficial Orlando de Brito Monteiro, o reconhecimento do SRPV-RJ pelos serviços prestados por mais de 30 anos à Força Aérea Brasileira, datado de 24 de junho de 88. Eu escolhi conversar um pouquinho sobre o Orlando de Brito Monteiro em função de havermos nos aproximado um pouquinho mais esses dias, né, por força de uma dúvida que eu tive com relação a sargentos voluntários especiais. Ainda não está bastante claro na minha mente, mas o que está claro é que são
graduados da escola de especialista, como nós, e reconhecidos como tal pelo comandante da escola, e que tiveram uma carreira militar idêntica, similar à nossa, superior a de muitos, né? São pessoas de altíssimo gabarito e que merecem o nosso respeito, né? Eu agradeço aí ao Brito a oportunidade, a honra que ele me deu em me atender tão bem ao telefone, conversar comigo, enviar os seus dados, de maneira transparente, de maneira aberta, como é característico dele, que é um grande amigo, tá? E a todos fica reiterado o convite. Entreviste o seu amigo veterano, seu amigo da mesma turma, de uma turma anterior,